Oi, estamos aqui hoje para a nossa última aula do módulo Cuidador de Idoso e as Políticas para a Pessoa Idosa. Na primeira aula, nós vimos a respeito do cuidador de idoso e sobre o envelhecimento. Na segunda aula, nós vimos sobre o cuidador formal e sobre os requisitos que o cuidador precisa apresentar. Nessa última aula, nós vamos ver sobre o Estatuto do Idoso, ou seja, os direitos do idoso e os direitos de acessibilidade para esse idoso. Vamos lá então. Política pública para o idoso. Então, o idoso ele tem um estatuto próprio, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que ela é regida pela Lei número 10.741 de 2003. O que essa lei ela fala? Ela regulamenta os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, é importante entendermos que essa lei, ela não rege pessoas com menos de 60 anos, e sim com idade acima de 60 anos, porque é considerado pelo Brasil que a pessoa ela é idosa acima de 60 anos, tá? Não quer dizer que porque a lei considera que a pessoa acima de 60 anos é idoso, que ela de fato seja. Porque nós temos muitos idosos que são ativos, né? Tem um envelhecimento ativo. Então, não quer dizer que a idade fale sobre o que a pessoa realmente apresenta. Quais são os direitos fundamentais do idoso? O idoso, ele tem o direito à vida, assim como todos nós. Ele tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O idoso tem direito à saúde. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte e lazer. Ele tem direito à profissionalização e ao trabalho. Tem direito à assistência social, à habitação e ao transporte. Quando eu falo que o idoso tem direito à vida, o que significa direito à vida? Significa que ele tem o direito de ir e vir, ele tem o direito como qualquer outro cidadão brasileiro. Então, ele tem o direito principalmente que seja protegido, tá? Principalmente contra a violência. Ele tem o direito também à saúde. Então, o idoso, inclusive, ele tem prioridades, né? Inclusive a prioridade de direito, assim como qualquer outra pessoa, à saúde. Quando eu falo saúde, é aquela vinculada ao Sistema Único de Saúde, que ele não precisa pagar. Ele tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, todo idoso ele precisa ser o quê? Respeitado. Ele precisa ter o seu direito à dignidade. Assim como eu preciso ser respeitada e você precisa, ele também precisa. Porque nós ouvimos muitas frases assim: ah, ele já viveu tudo que tinha que viver, ele já é idoso, então ele não precisa mais de muitos direitos. Não, o idoso ele tem direitos também, ele precisa ter a sua dignidade e o seu respeito. O direito à saúde, eu já falei a vocês, né, que ele pode ser vinculado ao Sistema Único de Saúde, então ele também tem direito à saúde gratuita. A educação, cultura, esporte e lazer, então aquele idoso que ele quer continuar estudando, acima de 60 anos, ele tem direito. O idoso que ele quer também ter o seu direito ao lazer, ele também tem. Então, existem muitas casas de longa permanência e existem alguns setores que eles oferecem ao idoso centros de convivência, para que esse idoso possa se socializar com outros idosos e ter uma vida ativa ainda diária. Ele também tem direito à profissionalização e ao trabalho. Então, o idoso ele tem direito a se capacitar profissionalmente e ele tem direito a trabalhar também. Apesar de que nós sabemos que no serviço público, o idoso acima de 70 anos, ele compulsoriamente, ou seja, ele é obrigado a se aposentar. Isso não quer dizer que ele não precise ter outras atividades de forma particular. Então, ele também pode ter outras atividades de profissionalismo. Ele tem direito à assistência social, que seria direito à previdência e aposentadoria. Ele tem direito à habitação. Então, o idoso, em relação ao direito à habitação, ele tem um direito de prioridade naquelas casas
de habitação do governo federal. Então, a casa de habitação do governo federal, o idoso tem prioridade também para ter a sua casa. E ele tem direito ao transporte, tanto o transporte coletivo como os transportes interestaduais. O idoso ele tem direito a pagar menos e às vezes até ter a sua passagem gratuita. E nós temos também a Lei de Acessibilidade, que rege também o idoso. Essa Lei de Acessibilidade é a Lei número 10.098, de 2000, que ela diz o seguinte, que os órgãos públicos, as empresas prestadoras de serviços públicos, as instituições financeiras deverão priorizar. O que é priorizar? É dar um atendimento voltado para o idoso. E as pessoas portadoras também de deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá? Então, mobilidade reduzida aqui está incluso o idoso. Então, o idoso é considerado como aquele que tem mobilidade reduzida. Aplica-se ainda às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Gestantes, lactantes, as crianças que mamam e as pessoas com crianças de colo. O atendimento prioritário, ele compreende tratamento diferenciado e ele também tem atendimento imediato. Quais são esses tratamentos diferenciados? O idoso ele tem direito a assentos de uso preferencial em todos os lugares que ele vá. O idoso tem que ter um pessoal capacitado para prestar atendimento próprio a ele, pessoas que tenham paciência e tolerância. Tem que ter a disponibilidade de área especial para embarque e desembarque. Então, o idoso tem uma área especial para ele embarcar e desembarcar. Deve-se ter divulgação em lugar visível do direito de atendimento ao prioritário. Então, o idoso, quando ele chega, por exemplo, no banco ou em qualquer outro órgão, precisa ter placas, sinalizações indicando que aquele local é preferencial para o atendimento a esse idoso. Para os fins de acessibilidade, considera-se condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços urbanos, das edificações, dos serviços de transportes, sistemas e meios de comunicação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, acessibilidade é quando eu dou condição para que aquele idoso tenha uma forma segura de se portar num determinado serviço. Nos estacionamentos externos também, ou internos das edificações ou naquelas localizadas nas vias públicas, como por exemplo os estacionamentos que nós vemos nas ruas, serão reservados. Então, o idoso tem um estacionamento reservado, né? É reservado pelo menos 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual com mobilidade reduzida. Nós temos aqui essas imagens, né, que são exemplos de sinalizações de placas que indiquem, né, estacionamento reservado para idosos e para deficientes e idosos. É importante entender que esses estacionamentos reservados para esse idoso não é simplesmente você estar com o idoso dentro do seu veículo e parar lá que você é considerado que porta um idoso, não. O carro tem que ter uma identificação, uma placa de identificação, tá? Um adesivo dizendo que você está portando um idoso dentro do seu veículo. Então, não basta somente estar com o idoso dentro do veículo, tem que ter o adesivo no carro. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de paradas e os veículos tem que assegurar espaço para atendimentos, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso de pessoas com mobilidade reduzida. Um exemplo é o transporte coletivo. O transporte coletivo ele precisa ter assentos prioritários, assentos para idoso, pessoas com deficiência ou para gestantes também. Aqui é um exemplo de várias ações de acessibilidade. E aqui a frase, com certeza, um idoso de hoje fez parte de sua vida no passado.
cuide bem, faça no mínimo metade do que ele fez por você. Pense nisso. Então, faça no mínimo o que o idoso fez por você no passado. Obrigada e até a próxima aula.